Método e metodologia. Método é o caminho ou maneira para chegar a determinado fim ou objetivo. Metodologia são os procedimentos e regras utilizados por determinado método. Exemplo: o método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. A metodologia são as regras estabelecidas para o método científico, por exemplo, a necessidade de observar, a necessidade de formular hipóteses, a elaboração de instrumento, entre outros. Nessa etapa, o pesquisador define onde e como será realizada a pesquisa, define o tipo de pesquisa, a população, o universo da pesquisa, a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma como pretende tabular e analisar seus dados, e apresenta a contribuição do estudo. Método positivismo. O positivismo é uma linha teórica da sociologia que começou a atribuir fatores humanos nas explicações de diversos assuntos, contrariando o primário da razão, da teologia e da metafísica. O positivismo é a visão de que o inquérito científico sério não deveria procurar causas últimas que derivem de alguma fonte externa, mas sim confirmar-se ao estudo de relações existentes entre fatos que são diretamente acessíveis pela observação. Em outras palavras, os positivistas abandonaram a busca pela explicação de fenômenos externos, como a criação do homem, por exemplo, para buscar explicar coisas mais práticas e presentes na vida do homem, como no caso das leis, das relações sociais e da ética. O método fenomenológico. A fenomenologia foi um dos movimentos filosóficos mais importantes do século XX, que desde seu início teve ligações estreitas com a recém-criada psicologia, que serviu de meio para a disponibilização do método fenomenológico para as outras disciplinas no campo das ciências sociais. A fenomenologia pode ser definida como o estudo das essências e de todos os problemas. Segundo ela, tornam a definir essências, a essência da percepção, a essência da consciência, por exemplo. Quando a sua utilização prática como método de pesquisa, pode-se dizer que o método fenomenológico é relativamente inexplorado, o que se deve basicamente à sua difícil compreensão, principalmente por aqueles que não são da área da filosofia. Materialismo histórico. Karl Marx, alemão, filósofo, economista, jornalista e militante político, viveu em vários países da Europa no século XIX, de 1818 a 1883, na busca de um caminho epistemológico ou de um caminho que fundamentasse o conhecimento para a interpretação da realidade histórica e social que o desafiava, superou no sentido de incorporar e ir além as posições de Hegel no que dizia respeito à dialética e conferiu-lhe um caráter materialista e histórico. Para o pensamento marxista, importa descobrir as leis dos fenômenos de cuja investigação se ocupa. O que importa é captar detalhadamente as articulações dos problemas em estudo, analisar as evoluções, rastrear as conexões sobre os fenômenos que os envolvem. Funcionalismo, um dos métodos das ciências sociais, tem como visão central um sistema social cujas instituições contribuem para a manutenção do equilíbrio. A palavra função expressa bem o significado do método. Cada órgão com sua função bem desempenhada e o sistema terá seu equilíbrio garantido. Função e equilíbrio são palavras-chave do funcionalismo, enquanto método de interpretação da realidade social. O funcionalismo não nega a evolução ou a mudança social, mas a percebe através da sequência de equilíbrio
gerados pelas novas instituições sociais ou nova forma de estruturação das antigas instituições. Estruturalismo. O método estruturalista considera o objeto como totalidade passível de descrição a partir dos elementos que a constituem e das relações que mantém entre si. O estruturalismo, ao construir um método de análise formal, pretende dar objetividade ao estudo humano. Ao destacar a dimensão sincrônica do objeto, possibilita sua descrição enquanto entidade autônoma, facultando a emancipação dos estudos organizacionais e administrativos dos vínculos que os sujeitam às preocupações de outras ciências humanas e sociais. Em essência, leva à prática do organizar e do administrar, uma possibilidade concreta de teorização. Uma estrutura é um sistema relacional ou um conjunto de sistemas relacionais, tais como as relações de parentesco, os esquemas de controle de tráfego, os códigos de etiqueta, etc. Uma estrutura é um todo formado de fenômenos solidários. Cada um dos seus elementos depende dos outros e é determinado por sua relação com eles. A alteração, acréscimo ou supressão de um elemento implica acomodação e reajuste na posição dos demais. Compreensivo. Na sociologia, destacam-se os estudos de Max Weber e o método compreensivo, que concebe a realidade empírica como infinita, sendo necessário efetuar os estudos por uma interpretação, baseada em comparações, análises avaliativas e referência a valores. Privilegia o sentido e a atividade dos sujeitos que interagem em função dos significados atribuídos às ações sociais. Aqui estão as referências utilizadas para elaborar essa aula.